Diz assim: vinde, cantemos ao Senhor com alegria, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com ações de graça e o celebremos com cânticos de louvor. Porque o Senhor é o Deus soberano, o grande Rei acima de todos os deuses. As profundezas da terra estão nas suas mãos, e os altos dos montes lhe pertencem. Seu é o mar, pois ele o fez, e suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Porque ele é o nosso Deus e nós somos o povo que ele pastoreia, o rebanho que ele conduz. Se hoje ouvirdes sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que tivessem visto minhas obras. Durante 40 anos indignei-me contra aquela geração e disse: é um povo de coração obstinado, não anda nos meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, pelo momento de louvor que tivemos, por esse lugar que nos abriga, por estarmos aqui em liberdade. Muito obrigado. Agora vem, Santo Espírito, e continue a falar conosco, como já falastes através da música, da palavra que é cantada, mas agora fala através dessa palavra que lemos, das nossas reflexões dessa noite. Vem e nos ajude neste processo, para que continuemos a crescer e sejamos mais e mais parecidos com Jesus. Que assim seja, em teu nome. Amém e amém. Semana passada nós refletimos sobre 3 níveis de oração, quando nós aprendemos sobre o formato inicial da oração, que é o pedir, que é o pedido que todos nós sabemos como fazer, todo mundo sabe como pedir. Pedir não é difícil, você chega para Deus: eu quero isso, eu preciso daquilo. Conversamos e refletimos sobre buscar buscando, foi a minha sugestão, porque ninguém busca sem uma ação. Eu busco buscando aquilo que eu procuro. E, por último, o bater, que literalmente percebemos como a tentativa que fazemos de outras portas, de várias portas, esperando que o Senhor possa abri-las ou para que Deus mande alguém que abra para a gente. E tudo isso mantendo a fé. A fé que mantém crescente, na certeza que o Senhor atende às necessidades físicas de quem pede, de quem bate e de quem busca. E que o Senhor atende às necessidades do Espírito, porque é Ele quem envia o seu Espírito Santo. Isso é o falar com Deus. E como eu disse semana passada, a nossa comunicação com Deus é 50% o que eu falo e 50% o tema de hoje, que é o que eu escuto, o que eu ouço. Por isso eu chamei essa mensagem de quem ouvi-lo descansará. Nós, como eu disse, falamos com Deus, nós brigamos com Deus, nós pedimos, nós buscamos, nós batemos, nós clamamos. Às vezes nós não entendemos nada. Eu estava refletindo na vida de Jó, hoje pensando na sua total confusão diante do que Deus estava fazendo e diante do que Deus não estava fazendo. E falei para a Cecília, essa semana eu quero ler novamente o livro de Jó. Porque tem momentos que nós não entendemos nada. Você só vê acontecendo o caos, acontecendo o que não é possível compreender, e Deus está em silêncio. E Deus está lá mudo, completamente mudo, sem fazer nada. Até que num determinado momento do redemoinho ele fala. Até que num determinado momento ele aparece. Quando ele aparece, ele resolve o problema. Mas até ele aparecer, se você lembrar da vida de Jó, é um drama. Por isso que eu disse que às vezes nós não entendemos nada, e às vezes nós entendemos tudo. Às vezes tudo faz sentido.
Você percebe o que Deus fez, literalmente você fala, uau, olha, Deus começou assim, assado, passou por aqui, me levou para esse caminho e concluiu dessa forma, e aí a gente se regozija, é maravilhoso. Mas a impressão é que na maioria das vezes nós não temos essa compreensão do caminho daquilo que Ele está fazendo. E nós precisamos então, se nós sabemos falar, pelo menos no campo da teoria, nós sabemos chegar diante de Deus e gritar e falar, é isso que eu quero, eu acho que nós precisamos desesperadamente aprender ou reaprender ou continuar aprendendo como ouvir a Deus, como inclinar os nossos corações para Ele, pois para ouvir eu preciso parar de falar. E quem não consegue ouvir a Deus é porque não atingiu uma maturidade mínima de relacionamento com Deus, já que hoje falamos, sobre o cristão que permanece, que cresce, que é maduro. Não tem como haver um progresso na minha espiritualidade se só eu falo, se só eu defino, se só eu leio, ou pelo menos tento ler o que ele está fazendo. E eu preciso ouvi-lo para que seja instituído um diálogo, porque senão é um monólogo. E a minha constatação é que, infelizmente, a maioria de todos nós prefere o monólogo do que o diálogo. Nós preferimos falar o que a gente acha, mas nós não gostamos de ouvir. Última declaração que eu faço é que, para que eu possa falar acertadamente, eu preciso aprender a ouvir. Porque se eu não ouvi-lo, eu não conseguirei falar de maneira adequada. Eu posso falar o que eu quiser, mas não de maneira adequada. Com isso em mente, eu trago você e todos nós para o texto que nós lemos. Esse salmo é um convite bem claro para que os seus leitores louvem a Deus. É um convite que fala e trata de Deus como a rocha da salvação. Para você ter uma ideia, esse título adjetivo, rocha da salvação, se tornou um título adjetivo tão importante para o povo de Israel, que na festa de Hanukkah, que vai ser a festa celebrada em dezembro pelo povo hebreu, essa é, como eu diria, a música tema da festa. A música mais tradicional, onde todas as crianças aprendem a cantar essa canção, Maos Suri Shuvatzi, que é a rocha minha da minha salvação. Porque esse salmo, você percebeu que ele é como uma profecia. Existe um convite, existe sim um protocolo que ele começa ensinando. Ele fala sobre a atitude de quem se chega diante de Deus, de quem vai para Deus. Ele lembra o seu leitor da grandeza dele, como eu disse, da rocha que ele é. Ele fala que este é o rei, que é acima de todos. Ele fala que esse Deus é criador. Ele fala que esse Deus é o pastor, e ele coloca os leitores como ovelhas do rebanho desse Deus que ele está falando. Tudo isso dá a impressão que é a primeira parte do convite. Convite é convite, alguém chamando você para algo. E a única diferença desse convite é que ele convida e explica o objetivo do convite e quem é a pessoa que recebe aqueles que o adoram. Ponto, simples. Aí entra o componente profético. E o componente profético é uma tremenda advertência. E a advertência é: se hoje ouvirdes a sua voz. Não parece estranho, porque ele acabou de chamar você e eu para louvarmos a Deus. Parece que esse Salmo 95 é a tradução mais completa do que deve ser um culto. Porque o que a gente faz num culto, num agrupamento coletivo? Nós chegamos diante de Deus com oração. Elaine nos usa essa palavra hoje. Vamos aproveitar o tempo orando. Estamos chegando na presença de Deus, oramos. Depois nós louvamos a Deus. Depois nós continuamos a louvar a Deus através dos nossos dízimos e ofertas, atos de adoração. Eu estou entregando algo físico para o Senhor também. Tudo dentro. E no culto, de repente, a gente para ouvir. Esse salmo faz exatamente isso. Ele é da sua estrutura, ele começa exatamente para chegar diante de Deus, chegue com
com ações de graça, com reconhecimento que Ele é Rei, que Ele é o Senhor, que Ele é a rocha da salvação. Tenha ciência de que você está diante do Criador. Mas na hora de ouvir, preste atenção. E se hoje ouvirdes, não endureçais. Não endureçais. Na hora que Deus começar a falar, o que significa que nessa hora nós nos calamos, não é hora de orar, não é hora de falar, de buscar, de bater, de pedir, não é hora de nada, é hora de ouvir. Nessa hora, não endureçais os vossos corações. O que nos fala sobre um exemplo de desejo. Eu não vou me fechar. Sabe quando você conversa com alguém que você percebe que ela está completamente fechada para qualquer argumento que você queira fazer? Todo casal já teve esse momento, né? Briga até um momento, chega num momento que parece que um trava e aí não adianta mais, tem que parar ali e deixar para amanhã. Certo? Ou só aconteceu comigo isso na minha vida? Chega um momento que travou ali, não entra mais nada, não entra mais nada. Então a disposição de deixar o meu coração flexível, aberto, é minha. Não é de Deus em mim, é minha. Se hoje ouvirdes, vocês não endureçais o vosso coração. E aí, o salmista começa a dar o que o povo de Israel fez, não para ouvir, mas o que o povo de Israel fez para não ouvir, ou o que eles fizeram que resultaram na ausência da audição. E esse é o que eu gostaria de chamar toda a tua atenção, presta atenção, porque as pessoas leem os salmos como somente louvores, e esquecem de componentes proféticos que estão ali dentro dele, e eu vou provar item por item para você, fique tranquilo. Essa advertência nos remete para a história dos filhos de Jacó, Israel no deserto, quando eles preferiram parar de ouvir a Deus, depois de muito testemunharem grandes feitos, milagres espetaculares, eles deixaram de ouvir a Deus porque eles chegaram às suas próprias conclusões. Eles fizeram uma leitura da vida. A minha leitura da vida é essa. É assim que eu leio a vida. O meu momento é esse, os fatos que eu percebo são esses, as minhas dificuldades são essas. Então, diante da minha leitura da vida, eu não quero mais ouvir a Deus. Eu quero falar, mas eu não quero mais ouvir a Deus. E eles deixaram de ouvir ao Senhor, continuaram a falar, e isso é claro ali em toda a lei, que a murmuração, a fala é contínua. E eu tenho certeza absoluta que muitos deles falavam assim: nós não estamos murmurando, nós estamos somente falando. Eu não estou reclamando, eu estou somente comentando. Eu não estou deixando de ouvir a Deus, eu estou inclusive orando para Deus, mas não estou o ouvindo. De modo que o desejo de falar continuou, prevaleceu, mas a necessidade de ouvir acabou. E aí nós aprendemos como falar com Deus na Bíblia. Nós, o povo de Israel, ainda não tinha toda a informação que nós temos. Eles falavam, eles tentavam, eles articulavam, existiam alguns modelos, às vezes alguém vinha com um cântico, lembra disso? O cântico de Miriam. Cânticos que brotavam do Espírito, mas eles não tinham um guideline de como orar. Então eles falavam, então eles reclamavam, então eles murmuravam, mas não gostavam de ouvir. Antes de eu continuar, eu quero te deixar bem claro algo que eu acho que é fundamental. O povo de Israel não representa só o povo de Israel. O povo de Israel representa eu e você também. Porque é muito fácil de perceber isso. Nós gostamos de ouvir? Ou nós gostamos mais de falar? Nós gostamos de falar, o que eu devo fazer? Ou, Senhor, o que eu quero que o Senhor faça? Nós somos, então, da mesma laia, se assim posso dizer. Nós somos iguaizinhos na questão comportamental. Agora, como disse, nós temos instruções sobre o falar. Nós ouvimos de Jesus. Jesus deixou bem claro para a gente que, conhecendo o nosso desejo de falar sem querer ouvir, precisava primeiro aprender a falar. E no aprendizado da fala, nós temos também a adição do Espírito. E o Espírito te ajuda também a falar, me ajuda também a falar.
Paulo escreveu assim aos Romanos: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha que chocante. Então nós sabemos falar mais, nós aprendemos a falar com Deus no modelo da oração de Jesus, da instrução de Jesus, nós temos o Espírito Santo que ora por você e por mim, e a oração dele é mais forte que a minha e que a sua, porque ele sabe exatamente qual é a vontade do Pai. O que será que o Espírito Santo está orando por você nesse momento? Você já parou para pensar nisso? Qual será a oração do Espírito dessa semana pela sua vida? Pela minha vida? Na verdade, eu falei para o Senhor assim: obrigado, Senhor, por esse lembrete, que tem alguém orando por mim. E esse alguém é o Santo Espírito de Deus, que sabe exatamente o que o Senhor tem, o que o Senhor quer, e que intercede melhor, de melhor forma. Os filhos de Israel, então, sim, desenvolveram a sua fala à medida daquilo que eles sabiam. E como disse, eles sabiam menos do que nós. Mas, igualmente a nós, eles preferiam falar mais do que ouvir. Então, esse trecho dos Salmos nos ensina isso, essas características de quem não ouviu por muito tempo, e porque não ouviu, aqui está o ponto, porque não ouviu, porque parou de ouvir, não conseguiu aquilo que desejava, aquilo que sonhou, aquilo que esperava. Se eu fosse você, agora eu pegava uma caneta. Primeira característica que impede o ouvir segundo esse texto. Primeira característica que bloqueia a audição segundo essa profecia implícita aqui contida nesse texto. É o tentar a Deus. Agora, o que é tentar a Deus? Ou como que alguém tenta a Deus? Porque essa é a primeira justificativa que o salmista dá. Eles me tentaram. Eles me tentaram. Como que alguém tenta a Deus? Resposta bem fácil. Pedindo para ele fazer o que ele pode fazer, mas não deve fazer. Pedindo para ele fazer aquilo que ele tem poder para fazer com tranquilidade, mas ele não deve fazer. E eu fico pedindo para ele fazer isso. É aquele exemplo que um dia eu dei aqui para vocês, de uma menina que nos assiste virtualmente pela internet, mandou uma pergunta para mim, dizendo: pastor, eu posso desejar que o Senhor Deus quebre o dente de todos os meus inimigos? Não sabia nem o que responder para ela. Falei: tomara que quebre os seus primeiro, então, porque daí você fica banguela, porque eu tenho certeza que você é inimiga de muita gente com esse pensamento. Que comece por você. Porque na mente dela era assim, eu falo para Deus que ele deve, quebra o dente mesmo do meu chefe. Da onde ela tirou quebrar o dente, eu não sei, acho que deve ter algum problema com cárie, porque não deu para entender o porquê disso. Ela foi explícita nesse ponto, quebrar os dentes, quebrar os dentes. Isso faz muito tempo já, mas foi quando a gente começou o nosso ministério online. Então eu tento a Deus pedindo que Ele faça uma coisa que Ele pode fazer, mas que Ele não deve fazer. E o exemplo maior de tentar a Deus nós temos lá em Jesus sendo tentado pelo diabo. Se você é filho de Deus, já começa colocando em dúvida a identidade, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito, você vai dar ordens aos seus anjos. Eles vão te segurar. Olha, se você é Deus, e Jesus respondendo: olha, não ponha em prova o Senhor seu Deus. Não tente o Senhor seu Deus. Eu posso fazer tudo isso. Posso transformar a pedra em pão, posso me dar um voo aqui, posso fazer tudo isso, mas não devo fazer isso. Então você está me tentando com a proposta que você está fazendo, você está provando, você está tentando jogar um plano seu para que eu execute. E aí, por último, ele fala o que? Tudo isso lhe darei se vocês prostrarem e me adorar. Jesus lhe diz: retire-se daqui, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele lhe preste culto. Eu posso fazer qualquer coisa, mas tem coisas que eu não devo fazer. Então eu tento a Deus quando eu falo para Deus fazer algo que Ele não deve fazer, e que eu acho que Ele deve fazer.
E aqui é mais uma correção para a nossa fala com Ele, porque eu acho que muitas vezes nós gastamos nosso tempo falando com Deus algo que a gente acha que Ele deve fazer, porque a gente sabe que Ele pode fazer, mas é um absurdo o que nós estamos pedindo para Ele. Um absurdo. Nós às vezes expressamos absurdos enormes e achamos que aquilo está coerente, e não está coerente. Então, primeira característica que impede o ouvir a Deus, segundo o salmista, é tentar a Deus. Segunda característica que impede é a falta de memória. E falta de memória não é uma ação, um comportamento de quem está com a sua idade mais avançada. Eu acho que, na verdade, o que nós temos, a falta de memória, poderia ser colocada aqui como também memória seletiva. Eu lembro o que eu desejo e esqueço o que eu já recebi. Aquilo que eu desejo está lá na minha cabeça. Eu sei direitinho o que eu quero. Se você me acordar 4 da manhã, o que queres que eu te faça? Imagine Deus te visitando 4 da manhã, te acordando. O que queres que eu te faça? Senhor, eu quero isso. Mas eu esqueço o que eu já recebi. Ou pelo menos não celebro mais o que eu já recebi. Como disse aqui o salmista, apesar de vocês terem visto as grandezas que eu fiz, vocês não estão nem mais aí, elas não causam mais alegria em vocês. É 1 mês depois do Natal, o presente, você lembra? Alguém fica aqui celebrando 1 mês depois do Natal? Em semana de iPhone 6? Daqui a 1 mês, quem comprou o iPhone não quer nem saber, já está pensando, como será o 7, hein? Imagina o que será que ele vai ter. Porque nós vivemos nessa memória seletiva. Eu lembro o que eu desejo e esqueço o que eu já recebi. Segunda característica para você não ouvir a Deus é memória seletiva, ou memória que a falta da memória. Terceira característica que impede de ouvir é o coração ingrato. Coração ingrato é um coração desrespeitoso, é um coração cego, é um coração egocêntrico, doentio, é um coração que não sente mais emoção nenhuma, tem ausência de emoção. E ingratidão, ela vai se tornando um comportamento bem intrínseco dentro da gente, cada vez ele vai ficando maior, e o ser ingrato, ele demonstra depois, não só no seu silêncio, mas na sua cara, na sua violência, nada toca mais, você pode dar qualquer coisa, não tem mais graça. Não sente graça, é um ser ingrato. Ah, legal, obrigado. Obrigado. Minha filha, com seus 6 anos, cada coisinha que eu dou para ela, eu falo, como é que fala, como é que diz, e falo uma vez, falo de novo, como é que diz, como é que fala, obrigado, como é que diz, como é que fala, cadê meu beijo, cadê meu obrigado, agradece a mamãe também, foi ela também que te deu, você viu porque tem que trabalhar, obrigado, como é que fala mesmo, filhinha, e de novo, e de novo, e de novo. Porque senão é aquele velho ditado, tudo que vem fácil, vai fácil. Não dá valor mais a nada, não consegue perceber nada. A ingratidão do povo impediu eles de ouvir a Deus. A quarta característica que impediu ouvir, segundo o salmista, é não reconhecer os caminhos do Senhor. E não reconhecer os caminhos do Senhor significa a celebração do livre-arbítrio, que anula os caminhos da direção de Deus. Não tem nuvem que se mova, eu não quero nem saber da nuvem, eu trato do meu caminho, eu tenho a minha direção, eu sou a minha bússola. Os caminhos do Senhor que fiquem para sábado no culto, aquele é o caminho ali só naquele momento, e não tem mais caminho nenhum, porque eu não quero ouvir caminho nenhum. Quando eu explodo dessa forma, achando que eu não estou submisso a Ele, e que Ele é Senhor e que eu sou servo, os caminhos deles ficam irrelevantes. O caminho do Senhor fica irrelevante. E quando ele fica irrelevante é porque eu estou dizendo, eu mando na minha vida, eu controlo os meus dias, eu controlo o meu acordar, o meu levantar, eu faço o que eu quiser. E essa é uma característica daquele povo que impediu eles de ouvi-los. A conclusão que o salmista faz é simples. E aí que tem a confirmação que eu disse para vocês do componente profético, porque eu te disse que o salmista começou fazendo um convite para você e para mim. Mas o último verso ele disse, por isso jurei na minha ira. Quem jurou? O salmista? Claro que não. Eles não entrarão no meu descanso. É voz do Senhor. De convite humano a louvar a Deus, ó, vinde, qualquer um de nós poderíamos ter escrito esse texto. Venham, às vezes você recebe minha mensagem. Alegremos-nos como nos disseram, vamos à casa do Senhor e esteja aqui antes das 7. Qualquer um de vocês pode fazer isso. Mas essa parte aqui,
Jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso, só quem é o dono do descanso que pode fazer. Então as características foram simples, olha, tentaram a Deus, pararam de ouvir, coração ingrato, pararam de ouvir, falta de memória, não reconheceram os caminhos do Senhor, consequência, não entrarão no meu descanso. Mas que descanso é esse? Os anos passam, a revelação da Bíblia continua e nós chegamos no Novo Testamento. Aí vem um outro escritor, agora o escritor da carta aos Hebreus. E ele está advertindo os seus leitores contra a incredulidade. E quando ele vai começar a dar essa admoestação aos seus leitores, imagina o que ele faz. Ele pega o Salmo 95. Vai comigo lá, por favor, abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 3, verso 7. Carta aos Hebreus, capítulo 3, verso 7. Abra, é importante você ver na sua Bíblia, marque, anote. Você que nos assiste pela internet, faça o mesmo exercício, anote, não confie na sua memória. Hebreus 3, verso 7, ele está falando sobre Cristo superior a Moisés, ele está falando sobre o perigo da incredulidade, da desobediência, esse é o tema. Aí no verso 7 ele começa, assim como diz o Espírito Santo, não o salmista. Assim como diz o Espírito Santo, Hebreus 3,7. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como na rebelião, no dia da provação no deserto, onde vossos pais primeira palavra, primeira condição, tentaram. Pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham visto as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não chegam a conhecer os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O escritor de Hebreus começou então com quem é o autor. O autor é o Espírito Santo e é ele quem jurou. Eles não entrarão, esses que não ouviram não entrarão. Aí ele continua falando sobre exortar uns aos outros, que somos participantes de Cristo. Aí no verso 15, enquanto se diz, ele não se contenta, ele repete mais uma vez. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na rebelião. Que foram que ouviram e se rebelaram? Quem foram? Não foram todos os que saíram do Egito? Verso 17, contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu descanso? Não foi aos desobedientes? Desse modo, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Portanto, quinta característica que impede alguém de ouvir ao Senhor é a rebeldia. Pois o rebelde não ouve, e por não ouvir, não entra no descanso. O rebelde tem a sua mente fechada. O rebelde não se abre para a opinião do próximo, porque ele tem a sua própria política existencial. E é isso que faz dele um rebelde, um marginalizado. É o que eu penso. É o que eu penso e mais nada. E essa é uma característica agora expandida pelo autor de Hebreus. Mas continua a pergunta: que descanso é esse? Porque o ouvir aqui, tanto pelo salmista quanto pela repetição de Hebreus, o resultado do ouvir. Ele fala as características de o que fizeram para não ouvir. Mas o resultado do ouvir deveria ser e deve ser e é entrar no descanso. Que descanso é esse? Responda para a pessoa do seu lado aí, vai. 30 segundos. Que descanso é esse? Rápido, 30 segundos. Não tenha medo, arrisque alguma coisa. Que descanso é esse? Que descanso é esse? Publique na sua página do Facebook depois. Que descanso é esse? Obrigado, olha para mim. Quando nós pensamos em descanso nas Escrituras, a primeira menção que deve saltar nos seus olhos, no seu coração, é a narrativa do Gênesis,
E a narrativa do Gênesis sobre descanso é o primeiro ato de santificação de algo. A primeira santificação ocorrida na Bíblia não é de gente, não é de culto, não é de louvor, não é de adoração, não é de jejum, não é de nada disso. A primeira santificação que acontece na Bíblia é do tempo. É do Shabat. É o tempo, é o Shabat aqui como sinônimo de descanso. Deus santifica algo pela primeira vez na Bíblia, e o primeiro objeto, a primeira entidade que ele santifica é o descanso, é a pausa. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia, descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, de realizar na criação. Gênesis 2, 2, 3, no hebraico diz exatamente a mesma coisa, que ele pegou esse sétimo dia e fez esse sétimo dia algo santo. Fazer algo santo é santificar. O Todo-Poderoso, então, nos dá esse exemplo, uma métrica. Ele fala, olha, no trabalho é legal, mas tem que ter um limite, tem que ter um descanso, e essa é a primeira lição que nós aprendemos sobre descanso na Bíblia. A vida tem que ter um limite. Se não tiver um limite, você vai obter a conta em algum momento da sua vida. Pode anotar, pode anotar. Nas palavras de Jesus também aparece o descanso. E descanso, nas palavras de Jesus, é um momento que inicia após o contato com Ele. Mateus 11, 28 e 29 diz assim: venham a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso, humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Você vai para o final da Bíblia, e você abre o Apocalipse de João, e ali nós temos de novo, apesar de estar através das penas de João, nós temos profecia. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. E João falando, então ouviu uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Portanto, descanso pode ser descanso, a pausa durante a sua semana, o cuidado com um dia para recarregarmos as baterias. Descanso pode ser um alívio produzido a partir do encontro com Jesus, que é o que a gente carrega. É o que a gente chama paz, que excede o entendimento humano, que nos faz dormir, mesmo em momentos de aflições, com o coração tranquilo. Descanso pode ser uma recompensa após a morte, a eternidade com o Senhor. Então esse é o final, é a finalidade última do descanso. O entrar no descanso eterno não é entrar na cidade dos pés juntos e ser comidas pelos vermes, mas é transcender onde o corpo fica, o pó fica e o espírito vai até Deus que o deu. De modo que quem ouve hoje, no dia da oportunidade, se ouvir, se guardar, se observar, se obedecer, entrará no descanso, não só do trabalho, mas da libertação do pecado, que já não nos escraviza mais. E nós entramos então um dia no descanso eterno. Mas o escritor de Hebreus, ele não se contenta em dizer só isso. Aí você abre o capítulo 4, ele continua, ele está furioso. Ele no Salmo 95 não sai da sua cabeça. Porque nós sabemos falar, mas não sabemos ouvir. E aí, olha lá comigo, Hebreus capítulo 4, verso 1. Portanto, ainda que nos tenha sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, tememos que alguns de vós pareça ter falhado. Quem falha? Quem não ouve. Vai para o verso 7 comigo. Determina outra vez certo dia chamado hoje, depois de passado tanto tempo, ao dizer por intermédio de Davi, como já havia falado antes. E pela terceira vez na epístola, quarta vez na Bíblia, hoje
se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Pois Deus não teria falado. É lindo! Pula comigo para o verso 11. Em vista disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência de quem não ouve. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração, finalmente, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem deveremos prestar contas. Você quer descansar? Escute. O que eu quero concluir é que, para eu escutar e para eu ter certeza que eu vou continuar escutando, eu preciso, primeiramente, começar a escutar aquilo que eu já ouvi. O que você já ouviu? É hora de, então, eu revisitar aquilo que eu já ouvi, aquilo que eu já sei, mas que ainda eu não internalizei. Aquilo que na teoria, se alguém me perguntar, eu falo, é assim, mas não é real em mim. A bula diz assado, mas eu não faço. A palavra me diz, e eu já sei desse verso há muito tempo, mas não ainda tomou lugar completo na minha vida. Primeiramente, então, faz um check-up se você está vivendo tudo o que já escutou. E eu vou falar para você de uma maneira bem clara. Não vive o que já escutou quem não quer. Quem não quer. Aí você pode perguntar, mas então você está dizendo que a gente resolve tudo do dia para a noite? Não resolve tudo de dia para a noite. E o exemplo mais clássico que eu posso te dar é que todos nós sabemos, por exemplo, que temos que amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Nós amamos a Deus com toda a nossa força e o nosso próximo como a nós mesmos? Mesmo que nós tenhamos essa decisão? Não. É um processo, é um aprendizado, é o dia a dia, em cada nova experiência, em cada novo momento. Revisite então em nome de Jesus aquilo que você já sabe, aquilo que é latente, que grita em você. Que grita em você. Você já sabe por que não faz, você já sabe por que não faz, você já sabe por que não fez. Se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureça o seu coração, aquilo que você já sabe, faça. Escute, porque quem escuta mantém, guarda e realiza. Segundo, escute o novo. Escute o novo. E aí a pergunta que vem junto com escutar o novo é: como que o novo entra em você? Como que o novo chega ao teu ouvido ou ao teu coração? Como que o novo toma morada em você se você não expõe a sua mente ao novo? E aqui eu trago as palavras do Edu, das possibilidades de aprendizado da Bíblia. Se o novo não entra em mim, eu não tenho também condição de ter uma atitude nova, uma atitude renovada, porque eu ainda estou tratando somente com o velho. O velho não é bom? Claro que é bom. O que você já sabe já devia estar sendo feito. Essa é a minha briga sempre. É a briga de Paulo. O que eu quero está difícil. O que eu não quero, eu já sou expert. Miserável homem que sou. Ao mesmo tempo que ele ficava o tempo inteiro buscando novidade de vida. Amanhã algo novo vai acontecer e esse algo novo vai me ensinar alguma coisa. De certeza eu tenho que eu vou sofrer um pouquinho, mas tem novidade de vida porque Jesus está comigo. Se exponha ao novo, porque senão seu cristianismo vai ficar o cristianismo que não tem novidade. Se exponha ao novo. Essa semana eu me expus ao novo, eu postei no meu Facebook, não sei se vocês tiveram oportunidade de ler, e eu me deparei com uma situação de 20 anos atrás, nessa semana. E ela voltou com um outro formato.
E o formato era que agora uns radicais lá no Iraque entraram numa casa de cristãos praticantes, firmes na igreja, com seu pastor, na sua membresia, gente ativa. E aí os radicais entraram, olharam para o pai, não fizeram nada com o pai, foram nas crianças e botaram uma espada na garganta de cada criança. E falou assim, ou você faz a oração do Islã, ou nós vamos decapitar os seus filhos na sua frente. E por que eu te falo 20 anos atrás? Porque há uns mais de 20 anos atrás um pastor falou isso para mim. Eu era um aluno. E a gente conversava sobre perseguição há 20 anos atrás, e ele falou assim para mim, André, deixa eu te confessar uma coisa. Eu falei, fala, pastor. Era o meu pastor e meu professor. Ele falou, eu estou pronto para morrer se eu for pego numa encruzilhada pelo Senhor. Eu estou pronto, porque Deus me tirou de uma desgraça de vida tão grande. Eu era um alcoólatra, eu vivia, eu ia morrer, o álcool teria me matado. Eu não teria condição, minha vida era um inferno, Deus me tirou de um inferno, que quando eu encontrei Ele, eu falei, meu Deus, agora eu estou vivendo. Então, se eu for colocado numa encruzilhada para morrer pelo Senhor, eu falo, mata logo. Mas, André, se colocarem uma arma na cabeça das minhas filhas, aí eu não respondo. E essa semana, diante dessa cena, você imagina o pai cristão, a espada na garganta das crianças, e ou você faz a oração do Islã, ou eu vou decapitar suas crianças. Isso é agora, isso é recente, eu publiquei isso ontem. Porque eu ouvi de um amigo pastor anglicano, porque ele é o pastor dessa ovelha, não é historinha. E o pai fez a oração. O pai tratou a insanidade do grupo com insanidade, com loucura. E o texto que eu pus na minha publicação foi o texto de Davi, quando Davi se finge de louco. Quando Davi se finge de louco. Graças a Deus, nenhum maluco me escreveu dizendo, vai queimar no fogo do inferno, né? Porque tem essa raça também aí. Os valentões, assim, de Deus. Mas eu fiquei pensando nisso, refletindo sobre isso, e esse homem então ligou para o seu pastor e chorando, desesperado, falando, pastor, será que Jesus me deixou? Você consegue imaginar a dor? E bendito seja Deus que esse pastor disse, Jesus nunca te deixará. Ele nunca nos deixará. Porque Ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Este foi o novo para mim, essa semana que me remeteu a 20 anos atrás, na minha vida de seminarista, e que me fez parar para pensar e falar assim, tem misericórdia das nossas fórmulas. Como a fórmula que muita gente, olha, o camarada se suicidou lá, hein? Esquece, vai queimar no inferno. Você sabe o que aconteceu no último segundo, do último suspiro, do último momento. Essa semana um pastor batista no Brasil, quinta-feira, se suicidou. Foi no culto, saiu do culto, foi para cá, se enforcou. Eu olhei para a Cecília e eu falei, eu sei por quê. Porque não é brincadeira. Porque não é brincadeira. É você literalmente viver com ansiedades, desejos, transferências, vontades, e você não consegue satisfazer todo mundo, e você vive nessa pressão. Se não é pelo Espírito de Deus, você não aguenta, não. Você não aguenta. Não tem. É só por Deus. É graça, né, pastor Israel? Só por graça. Não tem super-herói nesse meio, não. Não tem. Tem servo humilde que tem que viver de joelho, né, pastor André? De joelho, falando, me sustenta, Senhor. Me sustenta. Esse foi o meu novo da semana. Qual é o teu novo? Qual é o novo que você está se expondo para ouvir e para ter uma reverberação na sua vida? Terceiro, escute sempre.
mesmo quando estiver falando. Na hora da sua fala, que você busca, que você bate, como nós falamos na semana passada, para um pouquinho, respira, aperta o pause, fala: Senhor, eu vou ficar quietinho aqui na sua presença, eu vou te dar chance de falar comigo. Porque senão essa oração vai ser um monólogo, Senhor, eu vou falar, em nome de Jesus, amém, levanto logo e saio para o meu dia. Fala: Senhor, eu quero dedicar esse momento para te ouvir. O que acontece no quarto quando nós oramos e o Pai que te vê. O Pai que te vê. Parece que a impressão que se dá é que ele está mais interessado só de ver. Eu estou vendo meu filho ali. Pare, dê pause na sua fala para ouvir o Senhor. Exercite o ouvir a Deus. Pois quem ouvi-lo, descansará. Quem ouvi-lo, descansará. Quero te convidar a ficar de pé para que nós possamos orar por isso, para que o Senhor Deus possa completar o trabalho através do seu Espírito nos ajudando, como disse, a revisitar o que já ouvimos e sabemos, a nos ajudar a ver o novo, a nos ajudar a dar pausa diante daquilo que falamos com o Senhor e exercitemos o tempo inteiro o silêncio para que Deus possa falar conosco. Vamos orar. Senhor Jesus, a grande verdade é que tantas coisas carregamos no nosso coração, já como fórmula, teoria, protocolo, informação, e não damos ouvido a tudo aquilo que sabemos. A grande verdade, Senhor, é que nós preferimos falar do que ouvir. Mas nós queremos nesta noite suplicar o Teu nome, pedindo: ajuda-nos a ouvi-lo, pois nós queremos entrar no descanso. Nós queremos e já temos vivido o descanso das nossas almas, da alegria que veio com o encontro com o Senhor. Nós percebemos isso quando encontramos pessoas tão atribuladas por não conhecerem a Ti. Nós sabemos que parte de nós já descansa. Nós sabemos também, Senhor, que pelo Teu poder, pela Tua graça, nós temos a esperança de um dia descansarmos eternamente contigo. Mas nós não queremos, Pai, em nome de Jesus, deixar com que essa certeza venha fazer de nós pessoas que se esqueceram da necessidade de ouvir diariamente ao Senhor, da necessidade de não nos levantarmos como rebeldes, como pessoas que leem a vida e que por lerem a vida acha que entende tudo e sabe tudo e tem um plano sempre perfeito, Senhor. Ajuda-nos a parar de falar para Te ouvir. Ajuda-nos na nossa oração não ser um monólogo de quem clama, grita, esperneia, pede, amarra, mas ajuda-nos a simplesmente nos silenciarmos diante de Ti e exercitarmos isso que é novidade, porque tem tanta gente que nunca conseguiu parar para falar: Senhor, hoje eu só quero Te ouvir porque eu preciso Te ouvir. Ajuda-nos a Te ouvir, Senhor. Ajuda-nos a exercitarmos diálogo e não monólogo. Porque ainda assim, Senhor, o Senhor fala quando o Senhor quer. O Senhor fala quando o Senhor tem algo a falar. Então ajude-nos também a jamais tentarmos ao Senhor como quem obriga o Senhor a fazer aquilo que nós achamos que Ele deve, mas que não tem nada a ver com a Tua vontade. Em nome de Jesus eu Te suplico, dá-nos uma semana que a gente possa Te ouvir ao Senhor, e dá-nos coragem para obedecermos o que ouvirmos. Em nome de Jesus, Santo Espírito, dá-nos a coragem para mudar de rumo por termos ouvido ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Queria te dar
Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.